Mas é um prazer recebê-lo aqui no Spaces do Metrópolis, no Twitter. Muito boa tarde, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, diálogo que é algo tão essencial no momento como esse que a gente vem vivenciando. Então, é um prazer imenso estar falando aqui com vocês da equipe do Metrópolis. Marivaldo, é indispensável, é inevitável a gente começar essa entrevista sobre os rumos que a esquerda tem tomado. Várias candidaturas têm surgido, nomes importantes têm sido colocados nesse debate, né? Não só da esquerda, mas também do centro-esquerda, mas numa frente ampla aí contra o bolsonarismo no ano que vem. Mas dentro do próprio pessoal existe uma ala que é contra o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em nome, sob justificativa de colocar uma oportunidade para que o pessoal coloque as suas ideias, as suas propostas. Qual é a sua avaliação em relação a esse cenário que está se fragmentando sobre a unificação de um nome para o ano que vem? Eu acho que o debate, a divergência, ele é natural dentro de um partido democrático, como é o PSOL. Eu acredito que o Congresso, o 7º Congresso do PSOL, está chegando agora em sua reta final. Esses temas foram muito debatidos e a gente deve chegar a uma posição do partido no futuro, agora, logo mais, com a conclusão do Congresso e a formação da nova direção nacional do partido, que certamente chegará a um consenso a partir de um debate natural, onde as divergências são respeitadas, os argumentos são colocados e contrapostos, e ao final sai um resultado onde todo partido acaba respeitando, acaba observando, porque foi construído de forma democrática. Eu, particularmente, acredito que o momento é de termos muito cuidado, muita atenção para a democracia. Desde a promulgação da Constituição de 88, que a gente não vivia nada parecido com o que a gente vive hoje, onde a democracia é ameaçada dia sim e outro também. E não há qualquer sinal, qualquer indicativo de que o atual presidente da República vá recuar em relação a isso. Então, diante de um cenário como esse, é fundamental buscarmos a unidade da esquerda em torno de um programa que tenha como pressuposto básico a defesa da democracia e, principalmente, o combate ao avanço da pobreza, o combate à fome, porque o resultado de tudo isso que a gente está vivenciando é o empobrecimento da população, é o avanço da fome e o sofrimento daqueles que sempre foram historicamente excluídos. Assim, eu acho que quem acompanhou os últimos dias, aqui principalmente em São Paulo, né, em outras cidades também, mas Brasília e São Paulo foram algumas das mais emblemáticas. O que houve foi o MBL convocando uma manifestação contra o Bolsonaro e partes ali, alas da esquerda, se recusaram a integrar um movimento contra o presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, Marivaldo, o momento é todos contra Bolsonaro ou calma, nem tanto assim? A gente não pode se submeter a determinadas situações. Veja, o bolsonarismo ele não é representado apenas pelo Bolsonaro. Ele envolve um conjunto de ideias que passa pelo desmonte do Estado e passa pelo ataque a direitos e garantias historicamente conquistados pela população mais pobre. Né? O que a gente viu nesse processo todo, nessa manifestação, foi uma convocação de pessoas que na noite anterior estavam votando com o Bolsonaro nas reformas bolsonaristas e no dia seguinte tentavam fazer com que os movimentos sociais que já vêm lutando contra Bolsonaro há muito tempo fossem liderados, fossem acompanhados por pessoas que estavam no carro de som fazendo o quê? Ofendendo esses movimentos, atacando esses movimentos. Creio que essa foi a dificuldade da unidade que foi propalada para essa manifestação do dia 12. Não tinha nada de unidade. Se houvesse alguma perspectiva, alguma tentativa dessas entidades em buscar uma unidade, poderia buscar já os espaços onde os movimentos sociais e os partidos de esquerda já vêm se organizando há muito tempo para a derrubada de Bolsonaro. Acho que o momento é sim de busca de uma unidade, mas não pode ser uma unidade da boca para fora, não pode ser uma posição de que eu sou contra o Bolsonaro, mas se ele aprovar a reforma administrativa, a reforma trabalhista, se ele mudar o marco temporal, reverter a demarcação de terras indígenas, eu apoio. Não, isso sou contra Bolsonaro, mas defendo o bolsonarismo. Acho que é essa reflexão que os movimentos que convocaram as manifestações do dia 12 precisam fazer.
para que eles saiam às ruas e lutem contra Bolsonaro, primeiro eles precisam se desprender do bolsonarismo. De outro modo, fica muito difícil para a gente caminhar ao lado de quem é contra a população indígena, ao lado de quem defende pautas racistas, ao lado de quem defende a violência de Bolsonaro, ao lado de quem defende esse verdadeiro desmonte do Estado que a gente está assistindo e que, inclusive, votaram todos a favor dos desmontes que Bolsonaro encaminhou no Congresso Nacional. Só para a gente virar aí a página da questão das eleições do ano que vem, vou perguntar a última vez para deixar bem claro. O PSOL tem sinalizado uma possível candidatura do deputado Glauber Braga para a presidência da República. Outra ala, a sua, se eu não me engano, defende talvez um apoiamento aí à candidatura do ex-presidente Lula. Na sua avaliação, assim, você já disse que essas costuras estão sendo feitas para que se chegue a uma unidade. Enfim, na minha avaliação, da análise de cenário, acho muito difícil que essa unidade chegue, vai ter que ir para o voto mesmo. Na sua avaliação, a esquerda perde, ou o anti-bolsonarismo perde se o nome de Glauber Braga vencer como possível candidato aí ao Palácio do Planalto no ano que vem? Como você colocou, são duas posições que foram levantadas no partido, a busca da unidade e o lançamento de uma candidatura própria, e as duas são extremamente legítimas. Certamente outros grupos dentro do partido têm outras posições, mas a posição do PSOL vai ser uma só e o PSOL vai sair unificado em torno da decisão que for tomada coletivamente. Democracia é isso, você vai ter várias posições, elas são contrapostas diante dos nossos filiados, diante dos nossos delegados, e ao final o partido sai com uma única decisão e todos seguem aquela decisão porque ela foi construída de modo coletivo, ela não foi uma decisão imposta aos filiados, mas sim construída de forma coletiva, de forma participativa, e por isso ela é legítima, e com certeza todos os membros do partido vão seguir aquela decisão que o resultado final que será deliberado dentro da nossa executiva ao final do nosso 7º Congresso. Então, estou muito tranquilo em relação a essas divergências que existem atualmente, porque eu sei que ao final será o melhor resultado possível, que é o resultado construído democraticamente. E acredito que hoje a tendência maior é a gente caminhar no sentido de buscar uma unidade da esquerda para proteger a nossa democracia e para frear o avanço da extrema-direita, que está custando muito caro à nossa população. A pobreza avança com muita força, com muita velocidade e tem assustado muita gente. Então a gente precisa dar uma resposta para isso, para devolver a esperança para a população brasileira. Na sua avaliação, assim, nos últimos dias, aí, vamos dizer na semana passada, principalmente, o presidente Bolsonaro, ele avançou bastante no tensionamento, aí, principalmente com o Poder Judiciário, né, com a STF, e nas manifestações ali do 7 de setembro, e que no dia seguinte, ele, com a ajuda do ex-presidente Michel Temer, ele fez um comunicado, né, uma carta aberta, recuando um pouco do posicionamento inicial de ataques às instituições. Na sua avaliação, a força do impeachment, o impeachment perdeu a força no Congresso Nacional por conta desse recuo do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro que esse recuo é tão verdadeiro quanto os argumentos que Bolsonaro usa para fazer política, né? Esse recuo não existe, esse recuo ele não vai durar e já tem várias sinalizações nesse sentido. Bolsonaro, para sobreviver, precisa do seu radicalismo, do seu extremismo, e ele vai lançar mão disso. Não tem qualquer tipo de apego à Constituição, não tem qualquer tipo de apego ao país, não tem um projeto de desenvolvimento de país. O que sustenta ele é esse radicalismo e ele não vai abrir mão disso. Infelizmente, alguns partidos aderiram à base bolsonarista e estão dando sustentação a tudo isso que está acontecendo. Que veja, às vezes as pessoas pensam que não, o que está acontecendo não são só os discursos do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro faz discurso no cercadinho, o Congresso avança com reformas que são extremamente lesivas ao interesse da população. Tentou uma reforma trabalhista que foi barrada lá no Senado, tentando aprovar agora uma reforma administrativa que lesa os interesses dos servidores e, consequentemente, os interesses da população, porque quem mais depende do serviço público é a população mais pobre. Então, o serviço público precarizado vai afetar diretamente
a população mais pobre. Então, enquanto o Bolsonaro discursa no cercadinho, essas reformas avançam. E é importante a gente delimitar quem são os partidos que estão apoiando essas reformas. Quem são os partidos? Então, esses partidos precisam ser identificados porque são eles que, no final das contas, dão sustentação ao bolsonarismo e são eles que estão segurando o pedido de impeachment, o avanço do impeachment. O Bolsonaro já deve ter cumprido todos os tipos penais da lei de responsabilidade, de crime de responsabilidade, umas 2 ou 3 vezes desde o início do mandato. Então, assim, há mais do que motivos para o impeachment de Bolsonaro. E a gente só vai conseguir mudar a posição dos partidos que dão sustentação a ele com a população na rua. Dia 2 de outubro é muito importante que a população saia às ruas em busca de sua unidade e pressionem esses partidos para que aprovem, para que o Lira coloque em pauta o processo de impeachment de Bolsonaro e a gente se livre desse presidente que vai entrar para a história como o presidente que mais cometeu crimes à frente da presidência da República em todo o país. No futuro, os historiadores, quando analisarem esse período, terão vergonha dos nossos legisladores por terem permitido que Bolsonaro permanecesse tanto tempo à frente da presidência da República, cometendo tantos crimes em série como ele fez até agora. O que a gente entende é que, na teoria, todo mundo é bem consciente do posicionamento aí, das possíveis irregularidades do presidente Bolsonaro. Mas, na prática, a questão é um pouco diferente, porque o Metrópolis fez uma força-tarefa aqui na reportagem, na editoria de política, e ligamos, assim, ligamos porque eu também participei dessa força-tarefa, ligamos para os 513 deputados federais, com mais 81 senadores, para perguntar qual era o posicionamento público sobre um eventual pedido de impeachment, e os que se manifestaram, a maioria era contra, se posicionou contra, inclusive de partidos ali que não são considerados tão de centro, assim. Claro que a grande parte preferiu ficar ali no anonimato, não manifestar e não adiantar o seu posicionamento acerca desse pedido, ainda mais com esse cenário político instável que a gente vive. Hoje, se o impeachment fosse aberto, teria voto suficiente de 2/3 dos parlamentares para que ele fosse aprovado? E eu acredito que só a mobilização popular vai fazer com que os parlamentares mudem de posição. Veja, a gente está assistindo, ao mesmo tempo que o Bolsonaro garante uma base de apoio que não permite o avanço do impeachment, o verdadeiro desmonte do orçamento. O orçamento hoje ele é gerido de forma paralela e vai gerando escândalos como esse do tratoraço, em que recursos são repassados para a aquisição de máquinas superfaturadas e muito provavelmente aí está a raiz da sustentação bolsonarista no parlamento. Então, a pressão popular é que vai fazer com que os parlamentares mudem de oposição. Então, o eleitor precisa tomar consciência de que o deputado que depende do voto dele, conforme vai chegando mais perto da eleição, ele fica preocupado com esse voto. E se o eleitor se posicionar radicalmente exigindo a aprovação do impeachment de Jair Bolsonaro e cobrar esses parlamentares, é possível que eles mudem de posição sob pena de não serem reeleitos no ano que vem, e isso preocupa muito, principalmente aqueles parlamentares fisiologistas que usam o mandato para, enfim, enriquecer. O Marivaldo, para quem está entrando na sala agora, o Marivaldo foi recém-eleito presidente do PSOL aqui no Distrito Federal, uma disputa até bastante acirrada, né, Marivaldo? Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa disputa. Ele disputava com o deputado distrital Fábio Félix, né, e uma das maiores críticas, me corrija, Marivaldo, se eu estiver enganado, é justamente do acúmulo de funções, né, de um deputado com do presidente de um partido. A gente entende que o pessoal ele tem um estilo, a gente fala presidente, parece que é aquela coisa autoritária, mas o pessoal ele não funciona dessa forma, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funcionou essa eleição, esses grupos que foram divididos, que eu acho que representa muito o que tem acontecido no país, e como que é o estatuto, como funciona, qual é o poder real de um presidente eleito do partido. Na verdade, o PSOL é um partido de tendências, que são vários grupos internos que ajudam a construir o partido. Entre eles tem o grupo ao qual pertence o nosso deputado Fábio Félix, um dos deputados mais combativos da história da CLDF. O grupo dele é fundamental hoje na construção do partido. Então, esses debates que a gente tem internamente são debates que ajudam a evoluir o partido, ajudam a enriquecer o partido. O PSOL não é um partido que tem um dono. O PSOL ele é gerido de forma
coletivo. Então, todas essas correntes ajudam a gerir o pessoal, contribuem com sua militância, contribuem com sua história, com sua mobilização para construir o partido, para fazer crescer o partido. No âmbito de um congresso, é natural que essas correntes tenham posições, tenham disputas internas, mas uma vez encerrado o congresso, o que se busca, todas essas correntes buscam a unidade e o fortalecimento do partido. Quando o partido cresce, todo mundo ganha. Ganha não apenas as correntes, mas principalmente a população que a gente quer tanto defender, que é a população mais pobre do Distrito Federal, que vive no topo do ranking do descaso, e principalmente agora, onde a gente tem um governo que praticamente é a reprodução do que o Bolsonaro faz nacionalmente. Ô Marivaldo, até para a gente trazer, nacionalizar sempre o tema, né? Pessoas que estão de fora aqui da capital de República também têm acompanhado aqui constantemente as salas que o Metrópolis tem aberto aqui no Space do Twitter. Eu quero saber, eu já fiz essa pergunta para o Guilherme Boulos, que possivelmente vai disputar o governo de São Paulo. Mas eu quero saber, na sua avaliação, até que ponto o pessoal vai, quais são as pautas negociáveis e quais são as pautas inegociáveis para uma coligação, eu digo, não só na esfera nacional, federal, mas também estaduais e do Distrito Federal? Olha, para a gente, pressuposto básico, democracia e defesa dos direitos da população mais pobre, da população negra, das mulheres, da população LGBT, e a mais, dos povos indígenas, ou seja, a defesa dos direitos daqueles que foram historicamente excluídas é a base da nossa própria existência. São pautas em relação às quais nós jamais negociaremos, jamais arredaremos o pé e estaremos sempre na vanguarda da defesa desses direitos e dessas garantias, assim como em defesa da própria democracia, do direito dos servidores públicos, do meio ambiente, de um desenvolvimento sustentável, né, equilibrado, porque isso é pressuposto para a própria existência. Quem paga o maior preço do ataque ao meio ambiente, do ataque à democracia, do ataque aos direitos e garantias fundamentais, do ataque ao Estado, é a população mais pobre. Então, nossa pauta básica, e não vamos arredar o pé, porque essa é a essência da nossa própria existência, é a defesa dessa população mais pobre que hoje tanto sofre com o avanço da extrema-direita. Politicamente, o partido vai dialogar, o partido dialoga no sentido da construção de uma unidade em torno de um programa radical que esteja em defesa dessa população, porque o partido existe para defender essa população e vai lutar ao lado dela até o fim. Então, a tendência, então, pelo que, assim, claro que para a construção dessa conversa que a gente está tendo, o que sinaliza é que o pessoal ele vai investir um pouco mais aí nas candidaturas estaduais, né, aí no Distrito Federal, nas câmaras, né, na Câmara dos Deputados, das estaduais e no Senado Federal. Esse entendimento meu é o correto? Então, a discussão, fala aqui pelo DF, a discussão aqui no DF, o partido ainda vai fazer, as correntes vão se reunir, agora pós-congresso, para fazer a discussão da melhor estratégia eleitoral que resulte na defesa de todos esses direitos e garantias que eu coloquei aqui, né? Agora, cada estado tem a sua conjuntura, cada estado tem a sua especificidade e isso vai ser debatido nos estados. E o resultado dos estados é o que leva a essa conclusão nacional, porque os grupos que estão nos estados também estão representados nacionalmente. Aqui no DF a gente ainda vai fazer esse debate para pensar qual é a melhor estratégia para a gente frear o avanço da extrema-direita, para a gente frear toda essa destruição de direitos cotidiana que a gente assiste no nosso dia a dia. Ô Marivaldo, você que pertence a uma ala, vamos dizer assim, mais maleável do pessoal, vamos dizer assim, uma ala mais de conversa, não é uma personalidade extremamente radical, né? Mas, assim, dentro da sua perspectiva, essa é uma pergunta que eu sempre quis fazer. A gente sempre fala muito no cenário de Bolsonaro e Lula no segundo turno. No entanto, né, a gente sabe que outras coisas podem acontecer, como o próprio presidente vir a ficar inelegível, e aí um outro candidato ir para o segundo turno com o ex-presidente Lula, ou talvez até o Lula nem for para o segundo turno. Nessa construção, assim, num eventual cenário que não esteja o ex-presidente Lula, por exemplo, ou que esteja o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, por exemplo, e o pessoal fique de fora, o pessoal vai abrir uma possibilidade de conversa com o Ciro Gomes, por exemplo?
Olha, dentro de um contexto como esse, o partido vai analisar o programa que cada um deles está defendendo e tomar a decisão, né? Mas isso depende muito do programa, qual é o compromisso que cada um assumiu. Por isso que é difícil você chegar a uma análise dessa de forma hipotética e tão antes, né, das eleições, né? Então, o partido vai começar a se reunir para discutir quais são as melhores estratégias eleitorais para defender os princípios e objetivos que estão em seu programa, e a partir daí vai firmar posições. Mas a discussão ela não se trata de pessoas, mas sim do programa. Qual é o programa que é mais compatível com os direitos e garantias que a gente se coloca para defender? Tem uma coisa que a gente coloca e cobra muito, é que é o seguinte, no segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, o pessoal foi às ruas em defesa de Haddad. Por quê? Porque todo mundo sabia o que Bolsonaro representava. Não é novidade para ninguém o que Bolsonaro faz hoje. Ele sempre foi alguém que sempre teve desprezo pela democracia, que sempre defendeu a tortura, que nunca esteve ao lado dos trabalhadores. Então, Bolsonaro significava o ódio e a violência na nossa sociedade. E por isso o partido foi unido em defesa da candidatura do Haddad. Então, veja, depende muito do contexto e do programa que está ali representado para que o partido vá se posicionar, e essa decisão nunca é individual, ela é sempre coletiva. Nossas decisões no PSOL são tomadas sempre de forma coletivas. Todas as correntes são abertas ao diálogo, todas as correntes ajudam a construir essa posição, e a posição que vai representada pelos dirigentes do partido não é a posição deles, mas sim a posição que representa todo o conjunto do partido. Eu digo mais pela tendência, porque o pessoal a gente sabe que nasceu ali do berço do petismo, né? E o Lula é a figura que mais representa esse petismo, né? Então, a gente faz uma associação quase que inevitável. Mas, na sua avaliação, assim, claro que nesse contexto tem essa ala do pessoal que fala que o Lula se uniu à burguesia, que o Lula se vendeu ao centrão, que não sei o quê. Por isso que eu queria fazer esse paralelo, fazer esse debate sadio aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas o pessoal nessa métrica aí entre um Ciro Gomes, né, que também tem um perfil muito parecido, que tem esse alinhamento com o centro, e o Lula, eu realmente fico... Será que então que essa ala mais radical vai ceder ao lulismo ou vai entrar no cirismo? Não sei, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem também. Vai ser um debate, se isso acontecer, vai ser um debate bem interessante, que as correntes do partido vão travar e, ao final, chegar a uma conclusão. Mas tudo depende muito do programa, dos compromissos que cada um vai assumir em relação àquela população que a gente se coloca na vanguarda da luta e da defesa, que a gente se coloca para representar, sabe? Então, depende muito do programa que vai ser definido na época. Acho que a gente precisa tentar descolar muito da questão personalista e focar na questão das ideias, porque é isso, o importante é as ideias que estão por trás. Foi o que eu falei há pouco sobre os bolsonaristas que estão indo contra, pedindo agora o impeachment do Bolsonaro. São as mesmas pessoas que nesse exato momento estão votando reformas apoiadas por Jair Bolsonaro e que geram tanto prejuízo, que trazem tantas perdas para a população, principalmente a população mais pobre. Então, acho que o partido, no momento certo, vai fazer essa discussão baseada em programas e certamente tomará a decisão construída de forma democrática, interna, e a decisão mais correta possível, pois construída a partir do debate interno, a partir de uma discussão democrática. Antes da gente seguir para a nossa reta final da meia horinha da sala, eu queria trazer um ponto que eu acho que é importante a gente colocar, porque ele não teve uma visibilidade como precisaria ter tido, né, que é a questão do marco temporal. A gente acompanhou o acampamento indígena, né, precário dos indígenas, dos representantes dos povos originários aqui em Brasília, confrontos com a polícia, adiamentos de votação. Na sua avaliação, o pessoal que foi um dos partidos que encabeçou essa luta, né, esses protestos, na sua avaliação, o movimento teve saldo positivo? Qual é a avaliação de um pessoalista, de um dirigente agora do PSOL, em relação ao que foi esse movimento do marco temporal? Acho que o movimento dos povos indígenas, das mulheres indígenas, ele foi muito importante para colocar a pauta na agenda política do país, né, para denunciar o risco que o direito dos povos indígenas corria com esse julgamento.
e o Supremo começou a avançar nessa decisão, e acho que é algo muito importante. Se tem algo que vem sendo atacado com o avanço da extrema-direita, com o avanço do bolsonarismo, são os direitos dos povos indígenas. Já era uma promessa de campanha dele, disse que não demarcaria nenhuma terra. Os movimentos para tentar autorizar mineração em terra indígena são constantes, os movimentos para tentar achar brecha, para reduzir terras indígenas são constantes, o desmatamento nas terras indígenas, a partir da sinalização de impunidade vinda do desmonte do IBAMA e do CMBio, é uma realidade. Então, os povos indígenas são, sem dúvida alguma, o grupo mais atacado pelo avanço da extrema-direita, pelo avanço do bolsonarismo. E a presença deles aqui, no movimento pacífico, no movimento extremamente mobilizado, foi muito importante para colocar na pauta esses ataques que eles vêm sofrendo. Então, acho que foi muito positiva a passagem deles por aqui, foi muito positiva, acho que serviu para colocar o tema na pauta e chamar a atenção da população. Sabe, Caio, que uma das grandes questões que a gente tem no Brasil hoje é que as terras que são mais preservadas hoje na Amazônia, em qualquer bioma, são as terras ocupadas pelos povos indígenas, são as terras indígenas. E é exatamente essas terras que estão sendo atacadas quando o Bolsonaro coloca o ex-ministro da Justiça dele, Ricardo Salles, um criminoso, à frente do Ministério do Meio Ambiente e que sinaliza com a impunidade a todos aqueles que invadirem as terras indígenas para derrubar a sua madeira, para atacar os povos indígenas, para fazer a mineração ilegal. Então, esse é um dos maiores crimes que foi cometido não apenas contra o meio ambiente, mas também com os povos indígenas, povos originários aqui do nosso país, aos quais nós devemos respeito e reconhecimento dos seus direitos. Bom, a gente, como eu disse anteriormente, a gente está indo para a reta final, mas eu não posso deixar de citar que o Marivaldo, como advogado, ele foi autor de algumas das ações aqui no Distrito Federal contra o governador Ibanez Rocha, contra ações do governador, e uma que ficou mais emblemática, me corrija, Marivaldo, foi a doação que o governo do DF doou EPIs para Correntes, município de Correntes, que é ali a terra que não chega a ser a terra natal, mas é a terra de afinidade familiar do governador aqui. Então, ele até teve parte dos bens bloqueados após essa ação. Ô Marivaldo, a minha pergunta, eu fiz essa introdução até um pouco longa, mas é para você entender o meu raciocínio. Você está mirando o Palácio do Buriti no ano que vem? Eu estou mirando exercer a presidência do PSOL e fazer com que o PSOL fique mais forte e combativo do que nunca. Eu já quase não durmo só pensando nisso, como fortalecer o nosso partido, porque ele é essencial no momento em que a gente vive. Veja, a gente vive um momento muito ruim no governo federal, mas quando a gente desce para o Distrito Federal, a gente vê a verdadeira reprodução desse filme de terror que a gente está vivendo em âmbito federal. O governador Ibanez não faz nem questão de esconder o seu alinhamento automático ao governo Bolsonaro. E isso tem explicação. A explicação é porque Ibanez trata o GDF como se fosse sua fazenda. E esse caso que você mencionou, ele é muito emblemático. Chegou um amigo dele, pediu ali para receber uma doação de material de EPI, e ele falou, passa lá no almoxarifado e pega. Entre o pedido de doação e a retirada do material, não passou nem meio-dia. Quando os técnicos foram analisar, eles disseram, não podia doar não, vai fazer falta aqui. E agora? Agora já foi. Ou seja, uma doação absolutamente legal, e em razão disso, a Justiça decretou, inclusive, o bloqueio das contas do governador, que foi confirmado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e só foi derrubado graças a uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, contra a qual nós recorremos e aguardamos uma decisão. Não pode o governador do DF tratar o GDF como se fosse sua fazenda. Se ele quer fazer caridade, ele é uma pessoa muito rica, ele pode colocar a mão no bolso e ajudar os amigos dele com a fortuna que ele tem, não às custas da população do Distrito Federal. E foi isso que aconteceu nesse caso. Então, para concluir e responder a sua pergunta, não miro o Buriti. Hoje, o que eu miro é fazer uma excelente gestão junto com os meus companheiros, junto com os filiados que ajudaram a construir o nosso 7º Congresso, à frente do PSOL, para que o PSOL chegue nas próximas eleições muito bem, muito forte e devolvendo a esperança para a população do Distrito Federal, que está sofrendo muito, seja com a fila do CRAS, que já passa de mais de 166
1.000 pessoas aguardando, seja com a falta de atendimento à saúde. A gente tem aqui Planaltina, uma das cidades mais antigas do DF, que até hoje não tem uma UTI, seja o Sol Nascente sofrendo com a falta de esgoto, com a falta de asfalto, com a falta de água. Enfim, as carências da população do DF, nós precisamos ter condições de oferecer resposta, oferecer uma alternativa e derrotar Ibanez. Temos excelentes nomes para pleitear o Buriti. Tivemos campanhas históricas aqui no DF, como a do Toninho, do PSOL, como a da professora Fátima. Agora a gente tem excelentes nomes para colocar no próximo pleito, mas a gente ainda vai fazer essa discussão. O companheiro Seba, que é um jovem militante nosso, extremamente competente, se colocou, mas tem outros nomes muito fortes que podem se colocar, e a gente vai discutir isso coletivamente, democraticamente, mais adiante. Então, já tem duas frentes, até para a gente ir encerrando, né? Mas a gente, numa conversa boa, num papo bom, a gente acaba perguntando, desculpa se eu me estendi um pouquinho mais. Quem chegou agora na sala, a gente já falou sobre política nacional, a gente já falou sobre Bolsonaro, já falou sobre possíveis cenários no ano que vem, a gente também já falou sobre reformas no Congresso Nacional, e agora a gente está trazendo um pouco o recorte aqui para a capital da República. Já tem pelo menos duas frentes aí alinhadas com a esquerda, o Marivaldo, que se colocaram à disposição, colocaram os nomes à disposição a tentar fazer uma oposição mais aguerrida contra o atual governador ibanez. O pessoal ele vai se alinhar a essas frentes ou ele vai criar uma terceira frente? E se for criar essa terceira frente, como você já disse que ainda vai ser estudado, mas enfim, é só para trazer o contexto, essa quantidade de, como eu já falei na questão nacional, essa quantidade de frentes não acaba pulverizando o voto do eleitor e fortalecendo quem já está no poder? É cedo para saber ainda quantas frentes a esquerda vai ter, porque os diálogos estão apenas começando. Então é necessário que a gente faça muito diálogo e o pessoal vem muito tranquilo para essa conversa, o pessoal vem muito fortalecido, seja pela atuação do nosso companheiro Fábio Félix na CLDF, que vem fazendo um mandato espetacular, seja pela atuação dos nossos militantes, como, por exemplo, nosso querido amigo Max Maciel, professora Fátima da UNB, o próprio companheiro Rafael Seba, Tiago Ávila, enfim, companheira Maninha, companheiro Toninho, companheira Rita Andrade, enfim, a gente tem quadros espetaculares aqui no Distrito Federal e a gente tem muita tranquilidade para sentar à mesa como um partido que está na linha de frente da defesa dos direitos da população mais pobre e um partido que está aberto a dialogar com todos os partidos de esquerda para que a gente consiga construir uma alternativa ao governo ibanez. Derrotar Bolsonaro também é derrotar Ibanez. A vitória de Ibanez significa a vitória do bolsonarismo aqui no Distrito Federal e nós não vamos medir esforços para tentar derrotar Ibanez e reverter o desmonte que ele vem fazendo aqui em âmbito local. Vamos reverter, vamos dizer, nas urnas, que ele não pode tratar o GDF como se fosse a sua fazenda. Marivaldo Pereira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Metrópolis. É um prazer sempre essa conversa colaborativa, né, contributiva. A gente sempre aprende bastante a ouvir e entender como que o pessoal pensa. Muito obrigado por ter participado. O Marivaldo foi eleito recentemente, como eu bem disse, presidente do diretório do PSOL aqui no Distrito Federal. Ele é formado pela Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. Já atua nos Ministérios da Justiça, na Casa Civil, está no PSOL desde 2017 e ele integra o Primavera Socialista, que é a maior corrente da legenda e que tem apoio de nomes como Guilherme Boulos e do deputado federal Ivan Valente também. Né? Marivaldo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço pelo espaço, estou à disposição. E muito obrigado a todos que acompanharam, e muito importante que a gente tenha muito foco no diálogo, muito diálogo para construir pontes e conseguir derrotar não apenas Bolsonaro, mas aqueles que reproduzem a lógica autoritária e extremista dele em todos os estados e municípios do país, e nós estaremos focados nessa missão aqui no DF com o pessoal presente, forte, mais combativo do que nunca. Muito obrigado, cara. E você que acompanhou essa sala aqui no Space, do Metrópolis, no Twitter, a gente vai soltar a matéria também na íntegra, com a gravação de tudo que foi falado aqui. Acompanhe no Metrópolis e também fique aqui atento ao perfil do Metrópolis no Twitter, que vira e mexe a gente abre uma salinha dessa para trazer personalidades interessantes para um bom bate-papo.